Seja bem-vindo ao canal Esportes Legendários. Neymar pai e Neymar Júnior geram polêmica sobre renovação de contrato com o Santos. Os dois deixaram no ar sobre o futuro do jogador no Peixe. Neymar pai falou o seguinte... Pera. Assista o vídeo aí. Ainda não é o momento para ele estar junto à seleção brasileira, a gente sabe disso. A gente concorda com tudo que está acontecendo. Mas por quê? Porque a gente precisa do Neymar não 100%, precisamos dele 200%. A gente sabe a diferença que ele pode trazer para o Santos, para a seleção brasileira. Então a gente sabe que o segundo semestre em diante que é a situação principal. Por isso que nós fizemos um contrato com o Santos de 5 meses, que era para cuidar da saúde do Neymar, deixar ele forte. Hoje nós estamos felizes com o que está acontecendo, que ele cada vez, hoje já está totalmente, mas realmente a gente vai utilizando ele pouco a pouco, porque a gente sabe da intensidade que ele se entrega para jogar. E a gente precisa ter esse cuidado com isso, porque ele não se poupa. Então, como a gente sabe do modo que ele joga intenso, de querer toda hora estar com a bola no pé, a gente precisa conduzir isso da melhor maneira possível. O Santos está fazendo isso muito bem. Só porque eu sou amigo do Ancelotti, do Diego, eu tenho alguma coisa a ver com isso. Gente, eu não tenho interferência nenhuma na CBF. Tira isso da cabeça de vocês. Eu não tenho interferência no Santos Futebol Clube, eu tenho interferência no Neymar. Não tem. Agora eu tenho interferência porque eu tenho um contrato com o Santos Futebol Clube. Gente, a NR Sports tem um contrato onde eu tenho obrigações de trazer patrocinadores ao Santos Futebol Clube. A gente sabe das expectativas que nós temos positivas para o futuro com ele dentro de campo, então a gente está bem tranquilo com relação a isso. A vontade do Neymar tem a ver mais com a parte financeira? Então, você tem que perguntar para o Santos, perguntar para o Marcelo Teixeira. Eu estou fazendo o possível para botar dinheiro para que o Neymar fique, acredite. Mas a gente precisa colocar dinheiro em receita, porque o patrocinador também quer isso, entendeu? Então calma, a gente vai trabalhar bem com relação a isso. Olha, até agora a gente não onerou o Santos, como todo mundo pensa, pelo contrário, entendeu? Interessa a família de vocês? Sabe? Santos, isso... Você já viu isso sair da nossa boca? Pergunta se isso interessa ou se isso claro nem faz parte do projeto. Claro que não, eu não acredito em SAF. A SAF, se for para uma administração organizada, ou melhor falando assim, profissional, eu acredito. Não só para se você trazer um investidor. No Brasil, um investidor que entrar numa SAF no Brasil, ele precisa do dinheiro dele de volta e a curto prazo. Fora na Europa, qualquer SAF ou cara que entra investindo, ele só quer posicionamento. A gente não poderia correr risco, eu não poderia levar esse risco para o Santos. Quando vocês interpretam o contrato de 5 meses, eu poderia muito bem falar assim, eu quero um contrato de 3 anos e jogaria toda a responsabilidade para o Santos, e o Santos estaria devendo um contrato de 3 anos para mim, a gente ficava de mão cruzada. A gente não veio para isso, a gente veio demonstrar uma solidariedade ao Santos naquele momento. O Santos precisava de ajuda, de um impacto positivo para trazer apoiadores, patrocinadores, foi o que aconteceu. E o Neymar, junto com o Santos, se restabelecer aqui. A gente poderia ter escolhido qualquer outro clube, ou mesmo o Santos Futebol Clube, e falar, eu quero um contrato de 3 ou 5 anos. E sentar em cima do contrato, gente. Não é isso. O risco ficou todo para nós. As pessoas analisam por um tema muito ruim. É muito difícil você explicar para quem não quer entender. O Santos está com um projeto de reestruturação, tanto de fora para dentro. Isso precisa acontecer. A gente está fazendo o possível para que o Santos se coloque num momento de poder realmente entregar isso dentro de campo. Isso vai acontecer. Tenha paciência. Futebol não é feito da noite pro dia, não é pão, gente, que a gente volta a passar. O psicológico tá muito bem, graças a Deus. Porque se não tivesse bem, acho que eu não estaria aqui hoje. Não, mas fisicamente estou me sentindo cada vez melhor. Hoje foi um jogo que eu me senti melhor, né, desses últimos que eu voltei. Foi que eu joguei mais tempo também. Então é isso aí aos poucos, ganhando ritmo. Aí eu vou ficar cada vez melhor. Minha liderança é técnica, né?
Sempre foi, desde quando eu comecei a me firmar no Santos, né? Não só no Santos, como na seleção brasileira, Paris Saint-Germain, Al Hilal, enfim, todos os times que eu passei, Barcelona também. Então, minha liderança sempre foi técnica. Óbvio que hoje, por ter mais experiência, tem coisas que eu falo, que escutam mais, e isso é bom. Acho que eu, quando eu tinha idades mais jovens, ou até mesmo os mais jovens, eu escutava. Então, é bom porque você vai aprendendo, né? Não é porque eu tenho 33 anos, eu sei de tudo, que eu sempre tenho razão. Não, eu tô aprendendo também. Então, todo mundo ter a mesma consciência, né, pra gente seguir melhorando junto. Óbvio que o lugar que a gente está hoje não é legal pra ninguém, né? Os torcedores estão chateados, estão bravos de estar vivendo, né, isso novamente, e nós jogadores mais ainda, porque a gente sabe do elenco que a gente tem, a gente sabe dos jogadores que a gente tem, que não é para estar nessa situação, com certeza, mas depende de nós, porque eu falei da outra vez, somente dos jogadores, né? Por mais que os torcedores fiquem nervosos, bravos, eles não vão entrar em campo para solucionar nada. Então somos nós aqui que tem que ter vergonha na cara e jogar o futebol que a gente sabe. Se todo mundo jogar o futebol que a gente sabe, com certeza o Santos pode estar lá em cima. Sim, eu falei que ia falar isso depois. Isso. A minha pergunta não vou. A minha dúvida é por que essa data? Simplesmente porque é o último jogo e depois vai ter o parão, né? O meu contrato é 30 de junho. Então até lá eu não vou falar nada. E a gente precisa fazer um trabalho de colocá-lo e saber tirá-lo. De colocar e saber tirá-lo. Isso, a equipe do Santos, o departamento médico está sabendo fazer isso, e a gente vai ter que, mesmo contra a vontade dele, porque por ele estaria em campo toda hora jogando. Mas a gente não podemos deixar, porque a gente sabe que o segundo semestre é a coisa mais importante na vida e na carreira do meu filho. Está no clube que é da nossa família, no clube que meu filho despontou no cenário de futebol. Então estamos tranquilos quanto a isso. Quem está incomodado com isso é uma parte da imprensa, não é a gente não. Porque em nenhum momento você viu sair da nossa boca alguma palavra nesse sentido. Essas narrativas não são nossas. Então a gente está respondendo narrativa de outros. Quando você fala de alguma coisa disso, pergunta para quem coloca essa narrativa na mesa, não a nossa. Você não ouviu isso da nossa boca. Pelo contrário, o que o Neymar disse, chega um jornalista pra gente, está perdendo o jogo. Saiu de uma desclassificação da Copa do Brasil. Aí a primeira pergunta do cara, você vai renovar? Pô, pelo amor de Deus, né? Então falta um pouquinho de bom senso para as pessoas entenderem o que a gente quer fazer. Tudo bem, se você quer criar polêmica, fica muito fácil. A gente também sabe criar. Mas, então, a resposta foi o quê? Não, cara, não resolvemos nada porque o contrato do Neymar termina. E não foi discutido ainda a renovação, porque a renovação depende de N fatores. Então, você vai fazer uma pergunta sem saber onde você quer chegar com ela. Quais são os fatores que são levados em consideração para a renovação do contrato? Quais os fatores de renovação? O Santos vai querer, não falei para você, falta um pouquinho de sabedoria sua. Se eu estou falando para você que os riscos são nossos, que o contrato acaba 30 de junho, o Santos tem toda a liberdade de aceitar o Neymar ou não. De dizer assim, não, nós queremos renovar ou não. E qual é a renovação que o Santos tem? O Santos tem condição de abrigar o Neymar e de continuar com o Neymar até o final? Esses 5 meses, tudo bem. A gente fez de tudo para ajudar o Santos Futebol Clube a que não onerasse o clube. E fizemos a nossa parte. Pelo contrário, trouxemos receita para o Santos. Não oneramos o clube. Por mais que as pessoas podem falar quanto custou o salário do Neymar, você tem a certeza que nós conseguimos fazer com que não onerasse o clube. Pelo contrário, a gente trouxe visibilidade para o clube e receita para o clube. Agora, cabe ao Santos administrar isso, não somos nós para administrar isso aí. Galera, polêmica atrás de polêmica. Neymar Júnior deve ou não renovar o contrato com o Peixe? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreva agora, é rapidinho. Até o próximo vídeo.